Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe você e a sua casa, tá bom? Vamos lá, eu quero fazer um vídeo em relação a alguns comentários, a um comentário específico que alguns calvinistas fazem, não sei se é todos, mas alguns fazem esse tipo de comentário em relação à fé. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Então, quando você diz que é segundo a presciência, porque Deus você foi eleito de acordo com uma fé prevista, eles dizem que não pode ser isso. Por quê? Se Deus está te elegendo por causa da sua fé, então você está salvando a si mesmo, e que a fé seria uma espécie de obras. Para quebrar essa ideia, eu já vou direto para o versículo que prova que a fé não é obras. Tá? Romanos capítulo 4, verso 5. Eu vou ler aqui todos os versículos na Almeida Corrigida e Fiel. Você pode acompanhar, diz assim: Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas há aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, ou seja, crê em Jesus, a sua fé, isso é, em Cristo, lhe é imputada como justiça, porque Jesus é o justo e justificador daqueles que depositam a fé nele. E aí, Romanos, eu vou ler outros textos agora e volto para esse aqui depois. Então, esse texto já prova que a fé é diferente de obras. Tá? Basta você ler de novo, Romanos 4, 5. A fé não é uma obra. Portanto, não poderia entrar nessa categoria de falar, não pode ser pela fé prevista, porque senão você estaria salvando a si mesmo. Não faz o mínimo sentido esse tipo de argumento. Romanos 11, versos 5 e 6 diz assim: Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça, mas se é por graça, já não é pelas obras. E aqui ele está tratando das obras da lei, que é o contexto de Romanos. Tá? E de outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. E de outra maneira, a obra já não é obra. Veja bem, a eleição da graça. Você foi eleito e essa eleição tem uma base. Ela não é de qualquer forma. Ela não é uma eleição incondicional. Ela tem uma condição da graça de Deus. E a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E a fé, como nós vimos, não é uma obra. Gálatas 3, eu vou ler ainda Gálatas 2,16, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, porque o contexto de Gálatas e Romanos é o mesmo, obras da lei, debaixo da lei, sob a lei, circuncisão, incircunciso, etc. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Não é fé na fé, é fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para quê? Por quê? Temos crido para quê? Propósito, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Que são obras da lei? Sacrifícios, holocaustos, circuncisão, principalmente circuncisão era a primeira. Para você participar de todas as festas do Senhor e entrar no ciclo anual de culto divino, a primeira coisa era ter que ser circuncidado. O incircunciso não participava do arraial na questão da... não participava do culto divino, especificamente falando. Então, para ele fazer parte do povo de Deus, primeira coisa, circuncisão. Isso era uma das obras da lei. Circuncisão, os sacrifícios, os holocaustos, as festas em si. Tá? Então, Paulo está explicando, tanto aos Gálatas quanto lá em Romanos, que o homem é justificado pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ponto final. Aí ele fala, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão, e essa bênção está relacionada com a salvação. A bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. A promessa que o Espírito Santo seria enviado aos nossos corações
para fazer de nós uma nova criatura, etc. e tal, e todo o processo que só o Espírito Santo regenerador faz. Mas ele diz uma coisa bem interessante aqui, em Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e Jesus Cristo vem, e ele fala, eu preciso ir para enviar o Consolador, e também o Pai enviará o Consolador em meu nome, etc e tal. Só que ele fala o seguinte, para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. O calvinismo diz o contrário. Ele diz que é necessário haver uma regeneração antes da fé. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que primeiro, pela fé, nós recebemos o Espírito Santo, que é regenerador. E não nós recebemos o Espírito Santo para depois ter fé. Você percebeu? Gálatas 3,14? Pela fé, para que pela fé recebamos o Espírito Santo. E não para que pelo Espírito Santo recebamos a fé. Gálatas 13:39. Desculpa. Atos, no Gálatas só tem 6 capítulos. Atos 13:39. E de tudo que pela lei de Moisés, relacionado às obras da lei, pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele, isso é, Jesus Cristo, é justificado todo aquele que crê. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. A mesma coisa que Paulo tinha dito lá em Gálatas 2,16. Né? Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Continuando, a partir do verso 22, Romanos 3:22-28 diz assim, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. E ele está falando, não tem distinção de uma pessoa para outra, não é de grupos para outros, de gentios e judeus. Porque todos pecaram. Aí eu te pergunto, quem pecou? Todos. Todos sem exceção. Cada indivíduo e todos e cada pecaram. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo o quê? Todos eles podem ser justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há entre Jesus. Redenção é essa, nós vamos chegar mais à frente aqui, essa redenção, 1 João capítulo 2, verso 2, diz que Jesus Cristo a Bíblia fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo de todo o mundo. Não só os nossos, mas de todo o mundo. Então, o qual Deus propôs, Cristo, para a propiciação pela fé. Ou seja, principalmente dos fiéis. Ele é o salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, porque os fiéis são aqueles que creem, eles depositam a sua confiança em Cristo. Mas se os outros depositarem, também serão salvos. Eles não estão impedidos de serem salvos. O que Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Logo, onde está a vanglória? Aí eu volto no primeiro ponto. Se a fé fosse uma obra, a fé poderia ser um motivo de vanglória. Mas depositar a fé em Cristo é dizer claramente, eu não sou suficiente para me salvar. Eu preciso de Cristo. Então ele fala, onde é que está a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A própria fé exclui qualquer vanglória. Ok? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, isso é a fé em Cristo, sem as obras da lei. Paulo explica em Romanos e Gálatas a mesma coisa. Deus inseriu os gentios no plano redentor e todos os homens, sem exceção, porque para ele não há diferença. E o meio de salvação não é pelas obras da lei que vocês acostumaram na antiga aliança, no tabernáculo, no templo, etc. Não é, mas aquilo era a sombra das coisas futuras que haveriam de vir, isso é Cristo, pela crucificação de Cristo. Agora basta eles depositarem a sua fé em Cristo para que eles sejam justificados.
E, portanto, cadê a jactância? Cadê o orgulho? Falar, eu fiz as obras para aquilo. Não, eu criei, depositei minha fé. E aí, nós voltamos lá. Mas, Romanos 4, verso 5. Mas aquele que não pratica, mas a aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, isso é, crê em Jesus, a sua fé lhe é imputada como justiça. Cadê a jactância? Ou seja, cadê o orgulho, a soberba? Né? Cadê a ostentação de que você fez, você é alguma coisa? Não tem jeito. Foi excluída. Por qual lei? Pela lei das obras? Não. Mas pela lei da fé. Então, esse vídeo foi para esclarecer esse ponto. Fé não é obras. Então, se por acaso alguém citar futuramente nos comentários aí alguma ideia de que, mas se for pela fé, então você está salvando a si mesmo, ou que há uma jactância, um orgulho, que a fé é uma obra e tal, eu vou colocar o link desse vídeo para a pessoa entrar em contato com essas informações e parar definitivamente de associar a fé com as obras, tá bom? Então, eu agradeço você que participou com a gente até agora. Que Deus te abençoe, seja você calvinista, seja você arminiano, molinista, seja o que for, né? Que Deus te abençoe aí, sua casa, que o Senhor possa iluminar seu entendimento cada vez mais. Peço que ore por mim também, para que Deus possa iluminar meu entendimento, a minha vida, e que naquele grande dia possamos todos juntos, né? Estarem com Cristo Jesus, que é o que mais importa. Deus abençoe e fica com Deus.